Minasan konnichiwa, o Genki desu ka? Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência aprendendo a língua japonesa. Enquanto você assiste o vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora pro vídeo? Muita gente se assusta quando vê na tela aqueles caracteres diferentes da língua japonesa, não é mesmo? Imagina então quando ouve o japonês. Deve ser muito estranho. No começo eu também pensava assim, que aprender a língua japonesa seria uma coisa muito difícil e muito complexa. Então eu pensava que se eu conseguisse aprender japonês, eu conseguiria aprender qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa quando a gente se propõe a aprender uma coisa nova é ter em mente qual o nosso objetivo, qual a nossa motivação e sempre dar um passo de cada vez, né? Sempre tendo em conta, levando em conta o nosso ritmo de aprendizado. Nada de ficar se comparando com os outros e de tentar se atropelar para aprender de forma rápida, mas respeitar o ritmo, nosso ritmo de aprendizado. Quando eu decidi aprender japonês, acho que foi no início de 2012. Foi quando eu decidi que eu queria ir para o Japão e aí eu pensei que eu precisava pelo menos aprender um pouco de japonês, porque eu provavelmente ia ir sozinha, não ia ter ajuda. E aquela coisa que eu falei, eu pensei se eu conseguisse aprender japonês, eu ia conseguir aprender qualquer coisa. Na época eu estava desempregada e como eu não sabia nada de japonês, antes de qualquer coisa, eu fui pesquisar na internet, né, para ver o que tinha disponível de material gratuito sobre língua japonesa e entender um pouco sobre o conceito da língua japonesa, para ter uma noção, ver se eu ia achar muito difícil, se eu ia conseguir aprender. E eu me surpreendi porque já naquela época tinha muito material disponível, né, e gratuitamente, mas algumas coisas assim eu achava um pouco complexas, né? Então eu fui buscando, fui tentando ver o que eu precisava aprender primeiro. E eu descobri, eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi é que a língua japonesa, ela se compõe de 3 alfabetos, que é o hiragana, o katakana e o kanji. E a base para aprender o japonês é começar com o hiragana e o katakana. Muitas pessoas, quando vão começar também a estudar, ficam naquele dilema entre começar a aprender sozinho ou fazer um curso, né? Já que é uma língua bem mais difícil de aprender, enfim. Né? Mas nem todo mundo tem como pagar um curso de língua japonesa e tenta aprender por conta própria. Eu acho que isso é muito válido, né? Inclusive, eu acho que o princípio nesse de aprendizado do hiragana e do katakana é como se a gente estivesse aprendendo novamente o abecedário. Então, é perfeitamente possível aprender esses 2 alfabetos sozinho, né? Não só com apostilas que a gente encontra na internet, no Instagram também tem muitos perfis que ensinam, que dão dicas principalmente de estudo de língua japonesa, né? E material de prática. E foi assim que eu comecei. A primeira coisa que eu fiz foi baixar as 2 listas de hiragana e katakana, que são cada um 46 caracteres, que tem o mesmo som. Uma das coisas que eu achei muito mais simples de aprender o japonês, justamente né, que o pessoal se assusta, é que ele é composto por sílabas, é um silabário. E a fala do japonês não é difícil, né? Eu acho que assim, a parte mais complexa de aprender o japonês é aprender o kanji. Mas, e sei lá, as estruturas da frase, por exemplo, mas o hiragana e o katakana e falar, né, a fala, ele é muito mais, eu acho muito mais simples do que falar um inglês, por exemplo, um francês, um alemão, acho que qualquer uma dessas, porque
nesse sentido, as sílabas são muito parecidas com o português, então eu acho que fica mais fácil da gente aprender a falar. Então eu peguei, por exemplo, eu tenho aqui uma folhinha com os katakanás. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o katakana. Eu peguei uma folhinha assim, baixei da internet, tem do hiragana também. E uma das características do japonês é que os caracteres ele tem uma ordem de traços, como eu mostrei aqui na foto para vocês. Tem as setinhas ali mostrando qual traço a gente faz primeiro. Tem pessoas que acham que não é necessário aprender essa ordem de traços, mas eu acho muito mais fácil aprender ele na ordem, porque depois, na hora de escrever, tem muitos kanjis e muitas caracteres que já tem, como é que eu vou dizer, pedaços dessa ordem, dessa mesma ordem, então a gente naturalmente já sabe qual é a ordem dos traços. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é, quando for aprender a escrever o japonês, aprenda a ordem de traços. Porque essa ordem de traços, ela é bem importante, sim, e ajuda a gente a fixar mais rapidamente esse silabário. Para treinar a escrita, eu encontrei na internet essas folhinhas aqui, ó, é umas folhinhas quadranguladas. Os cadernos de prática de japonês, eles são todos quadranguladinhos assim, ó. E servem justamente para treinar a ordem dos traços. Tem um outro modelinho, esse aqui que eu tenho, ele é para escrita de textos, só que ele é para escrever os textos da forma de pé, assim, e não assim, né? A escrita japonesa, ela tem duas formas de escrever, tanto ela na vertical, quando ela é escrita de pé. Ela é da direita para a esquerda, a gente lê da direita para a esquerda. No mesmo sentido que a gente lê os mangás, né? Os mangás é o contrário, é exatamente da mesma forma que a gente lê os mangás. E a escrita, né, horizontal, aí sim é da esquerda para a direita, da mesma forma que a gente lê né, as palavras ocidentais. Um dos materiais que eu comecei a usar para aprender japonês é um livro chamado Mina no Nihongo. É um dos livros mais usados, acho que no Brasil, em questão de língua japonesa, é um dos mais conhecidos também. Claro que existem muitos outros que também podem ser utilizados e que alguns a gente encontra na internet para baixar em PDF ou até mesmo para comprar, né? Se vocês procurarem em sites tipo Mercado Livre e outros sites de compra online, tem esses livros para vender, vocês acham? A Amazon também tem. Então, esse aqui é o livro que eu uso, mas esse aqui eu recebi quando eu comecei a fazer o meu curso de japonês, né? Eu comecei a estudar japonês sozinha, e depois de algum tempo, acho que um ano depois, um tempo depois, eu consegui um emprego e comecei a fazer o curso. Eu comecei no NELI, na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que tem um núcleo de línguas, que é o NELI, que tem eles ensinam várias línguas e o japonês é uma delas. Mas eu fiquei apenas um semestre no NELI, porque no semestre seguinte o curso mudou a data. Na época eu trabalhava em hospital, eu tinha somente dia de semana disponível, eu conseguia fazer à tarde o meu curso no dia de semana, e no semestre seguinte o curso mudou para o fim de semana. E no fim de semana eu fazia plantão de 12 horas, então eu não ia conseguir dar continuidade aos meus estudos. E daí eu fiquei parada um ano, né? Eu parei de estudar japonês durante um ano, fiquei só revisando novamente em casa. E depois eu saí desse emprego, fui para um outro emprego, numa escola, onde eu trabalhava durante a semana e tinha meus fins de semana livre. E aí eu decidi fazer o meu curso na ACJ. Eu já falei disso em outros vídeos, que eu fiz o meu curso na ACJ durante 3 anos.
E aí lá eles usam Mina no Nihongo e a gente recebia, né, esse livro aqui para estudar o japonês. Então nós temos esse livro e nós temos que esse aqui é o livro de gramática. Ele trabalha com vocabulário, gramática e diálogo, né? Ele não trabalha kanji. O kanji a gente trabalhava este livro aqui, que é Basic Kanji Book. Ele é bem grosso, ó, e ele tem 500 kanjis nele. Nesses 3 anos que eu estudei na CJ, nós não vimos o livro inteiro, ainda faltou um pedaço. Mas grande parte dele nós vimos durante o curso na CJ. Então, ele trabalha, aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês, desde os primeiros kanjis, mas ele não segue, né, o mesmo padrão, assim, ele não tem um padrão de kanjis, assim, ele vai por grupos, né? Os primeiros kanjis que ele pega são aqui embaixo, os kanjis de natureza, ó. Montanha, rio, aqui é o kanji de campo de arroz, aqui árvore, esse aqui é o de sol, de lua, né? E assim vai até os kanjis mais complexos, né? Tem livros que usam métodos diferentes para estudar o kanji, né? Vai variar de acordo com aquilo que eles escolherem, né? E também esse Mina no Nihongo, ele tem um outro livro que seria um livro do professor com as notas gramaticais, que ele fala direitinho como é que a gente usa, como é que a gente a explicação de toda a gramática do livro. Eu baixei também esse livro de notas gramaticais porque eu achei muito importante para aprender, para entender também a questão da gramática. No curso eles não dão esse livro das notas gramaticais. Esse eu baixei por conta própria e uso ele como referência para estudar também. E aqui eu tenho também, né, que eles dão a parte no curso, não está no livro do Mina no Nihongo que eu recebi. Tem as páginas com os vocabulários, esse aqui é da lição 17, cada lição tem uma lista de vocabulários que a gente precisa decorar. E questão de decoreba, no caso, né? Eu vou falar uma coisinha para vocês. Muita gente acha, né, pensa que decorar não é aprender. Em parte isso é verdade, mas em alguns momentos a questão da decoreba, né, ela é necessária, porque ela ajuda a fixar alguns conteúdos. E no caso, por exemplo, do hiragana e do katakana, é interessante a gente decorar essas duas tabelas, né? São 46 caracteres e além desses caracteres tem mais algumas sílabas com tentem e maru. Também tem os dígrafos, que são caracteres que utilizam também o ya e o yo, que são também caracteres do hiragana e do katakana. Eu vou colocar aqui do lado uma tabela mais ou menos com o hiragana e o katakana e as variações para vocês terem uma ideia do que eu estava falando, né? Porque nós temos o hiragana e o katakana, que é só o silabário. Nós temos o silabário com tenten e maru. E eu vou colocar também uma pequena tabela com os hiraganas e katakanas do ya, yu e yo, para vocês terem uma noção. Então fica mais, na verdade fica mais do que apenas 46 caracteres. Aí vocês pensam assim, tá, Lizzy, eu já aprendi mais ou menos a escrever, a identificar o hiragana e katakana.
e eu já aprendi mais ou menos a escrever. Como é que eu treino isso? Então, tem várias formas de treinar isso. Uma forma que eu indico são ler histórias infantis, né? No Japão, o ensino da língua japonesa, obviamente, começa com hiragana e katakana, e no primeiro ano da escola, na primeira série do ensino fundamental, eles já começam a ver kanji. No Japão, eles usam, para as crianças aprenderem a língua japonesa, eles usam, né, tem uns livros infantis que são em língua, hiragana, aqui, ó. Esse aqui é um deles, ele é bem antigo, dos Três Porquinhos. Na verdade, tem várias histórias nesse livro aqui. E ele é antiguinho, mas é só para ilustrar para vocês, ó. Ó, ele é todo em hiragana. Aqui, ó. Acho que aqui dá para vocês terem uma noção, né? Ó. E ele é todo em hiragana. Ó, aqui. E isso ajuda as crianças a treinarem a leitura da mesma forma que a gente faz com o nosso alfabeto romano, né? Esse aqui, ele tem só hiragana, mas tem, né, livros que usam o katakana também. Esse aqui só tem o hiragana. Mas eu tenho outros que também misturam os dois, hiragana e katakana. Esse aqui eu só peguei para ilustrar para vocês o tipo de livro, né, que eles usam. Tenho alguns em casa. E esses livros infantis, vocês podem encontrar para baixar também em PDF na internet. Tem vários livrinhos de lendas japonesas em hiragana e katakana que vocês podem usar para treinar. Mesmo que vocês não entendam, não tenham vocabulário para entender o que a história quer dizer, se vocês conseguirem ler, identificar os caracteres, já é uma grande coisa. Depois que eu aprendi o suficiente de hiragana e katakana, eu comecei a estudar a gramática, né? O estudo da gramática vai ser importante também para a gente aprender o vocabulário. Nós precisamos ter bastante vocabulário para depois começar a aprender o kanji, para ter noção, né? Entender como é que funciona a lógica do kanji. O Mina no Nihongo, ele dá uma base relativamente boa de vocabulário, né? Nós aprendemos bastante vocabulários básicos, e o seu aprendizado, ele vai depender muito do seu propósito, o que você quer. Se você pretende aprender para viajar, o ideal é aprender frases chaves que você vai precisar durante a sua viagem, né? Aprender a pedir direção, né? Indicar a direção de algum lugar, quanto custa alguma coisa, o nome dos alimentos, né? Onde fica qual lugar, que mais, né? Pedir informação, saber identificar algumas placas, algumas coisas, né? Do que pode, o que não pode fazer. Então, e no caso, o pessoal que vai fazer prova, que quer estudar o japonês para fazer, como eu que fiz o N5, o N4, é, é bom saber antes, entrar no site do JLPT, entender o que cada nível pede de entendimento. Antigamente, as provas, né, eles tinham uma lista de vocabulários que vocês precisavam saber, era 80 kanjis e cerca de 800 palavras. Sim, é muita coisa. Então, hoje, né, há uns anos atrás, o JLPT ele foi reformulado e ele não tem exatamente uma lista de palavras ou uma lista de kanjis que você precisa decorar. Então, o JLPT hoje, ele pede uma série de competências que você precisa ter para alcançar esse nível de proficiência. Eu estou aqui com o celular e no site do JLPT eu vou dar uma lida aqui para vocês no que ele pede. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do site do JLPT em inglês para vocês entenderem como é que funciona, ok?
Então, no N5, eles pedem assim, ó, habilidade de entender o japonês básico. Em leitura, capacidade de ler e entender típicas expressões e sentenças escritas em hiragana, katakana e kanji básico. E no caso do listening seria a compreensão auditiva que a gente precisa ter. É a capacidade de ouvir e compreender conversações sobre tópicos encontrados regularmente na vida diária e situações de sala de aula. E é hábil para para conseguir informação necessária de conversações curtas faladas devagar. A prova do JLPT, ela traz kanji, compreensão textual, conhecimento de gramática, né, e a compreensão auditiva, que também é a parte. Então, a gente precisa treinar a nossa compreensão auditiva, porque quando a gente vai fazer a prova, eles vão colocar um áudio, a gente precisa ouvir e entender o que eles estão falando e marcar a resposta certa, né? Fazer a interpretação do que está sendo ouvido. Uma forma que eu usei para aprender o kanji é usar flashcards. Tem sites que ajudam a fazer esses flashcards, que flashcards são pequenos cartões, como esses aqui, que de um lado você bota o kanji, do outro lado você bota, eu no caso coloco a tradução. Você pode fazer assim, você pode fazer em vez da tradução, pode colocar as leituras. Eu prefiro fazer com a tradução e não com as leituras, porque tem kanjis que tem várias leituras, tem mais de uma leitura, né? E naquele momento, né, dependendo do nível que você tá, você não precisa decorar todas as leituras, porque tem leitura que só vai ser usada num nível muito mais avançado, né? Em palavras que você usa em níveis muito mais avançados. Então eu pego e coloco a tradução do cartão. Então ele fica assim, né? Eu tenho aqui vários cartões com vários kanjis e eu coloco o que significa atrás. Eu uso também para vocabulário, flashcard, e eu uso também ele separado, eu tiro dessa argolinha aqui para treinar a formação de frases, né? Treinar a minha compreensão textual do japonês, que eu acho bem complicada para mim, é a parte que eu acho mais complicada, eu ainda não consigo, assim, sair falando japonês, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade nos termos de ligação entre uma frase e outra, e também na escrita eu tenho essa mesma dificuldade de treino de escrita, de texto, porque eu não tive esse exercício nas aulas que eu tive, nos cursos que eu tive. E também eu acho que se a gente aprende a falar, eu acho que é mais fácil para aprender a escrever. Então eu tô no momento tentando aprender mais vocabulário e treinar mais os elementos de ligação de frases para poder falar e, consequentemente, escrever melhor. Como eu falei também em outros vídeos, eu fiz a prova do N5 em 2017 e passei, consegui o certificado. E agora eu estou estudando para conseguir o N4, né? Fazer a prova do N4. Eu não sei quando eu vou fazer a prova. Eu estou estudando em casa, por conta própria, no meu ritmo. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas tem coisas assim que eu ainda não consegui pegar. Mas eu tô, né, sempre me expondo à língua
para aprender coisas novas e melhorar o meu estudo de japonês. Eu vou deixar aqui embaixo, nossa, tem muito material, muita coisa legal assim na internet de site que a gente pode usar para aprender. Tanto sites como no YouTube, tem youtubers, tem professoras que ensinam. No Instagram também tem muito material de estudo de japonês que dá para ser aproveitado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns canais de estudos de japonês e alguns sites também que eu uso para estudar japonês. Vou deixar também o link do meu Google Drive, onde eu disponibilizo, né, gratuitamente, obviamente, né, material de estudo de japonês, de iniciante, né, são materiais que eu coletei enquanto eu estava estudando, aprendendo. Eu vou deixar o link também do Drive. E vou deixar o meu Instagram, do meu Studio Vlog, que eu tenho um Instagram que eu treino japonês. E eu compartilho as minhas experiências de estudo de japonês, dizendo, esse método para mim deu certo, esse método deu errado, né? Mostrando que materiais eu uso, o que eu faço para aprender japonês. E lá também, nos destaques, tem várias recomendações de perfis de estudo de japonês. Eu sigo vários cursos de japonês, perfis que tem gente que disponibiliza material, então se vocês quiserem usar e dar uma olhada, passem lá para dar uma olhada. O nome do perfil é Nihongo o Gambarimashou. Eu vou deixar aqui um print da tela inicial para vocês seguirem lá e vou deixar o link na descrição, ok? Hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Mata né!